Muito bem, então, muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião do nosso projeto de pesquisa IDDT. Está aqui ao meu lado, à minha direita, a professora Vanildes, professora aqui da Universidade Católica de Brasília, e que é responsável, dentre várias ações aqui dentro da universidade, da pastoralidade, desenvolve um trabalho muito interessante em diversas frentes, e eu estou muito feliz de receber a Vanildes para falar um pouquinho sobre questões de diversidade, políticas de diversidade nas corporações. Quem sabe até ela pode tocar um pouco como é que isso tem sido desenvolvido aqui na universidade, né? Eu estou muito feliz com a presença dela. Fiz o convite para a professora Vanildes, ela de pronto aceitou, dentro da agenda dela, que tem milhões de compromissos aqui dentro, mas ela reservou essa horinha para conversar com a gente. E, Vanildes, só para te falar bem rapidamente sobre o nosso projeto de pesquisa, ele nasceu em... Seja bem-vinda. Ele nasceu em 2020, uma iniciativa nossa aqui do nosso programa de mestrado, e a intenção do projeto de pesquisa, ele nasceu como um grupo de pesquisa, e a ideia era discutir temas relacionados à promoção da equidade racial, de gênero, combate ao preconceito de origem, e de lá para cá a gente tem feito inúmeras reuniões. Normalmente as nossas reuniões acontecem às segundas-feiras, a última segunda-feira do mês, melhor dizendo, a última segunda-feira do mês, e muitos convidados já passaram por aqui, de Brasília, fora de Brasília, pessoal da área do direito, fora da área do direito, e tem sido discussões muito ricas, né, que todos nós aqui, eu acho que aprendemos com essas discussões. E aí nós gravamos as reuniões e elas ficam na nossa videoteca, né, que nós temos, e qualquer pessoa pode acessar e assistir depois. Então, é com muita satisfação, com muita alegria que nós recebemos a professora Vanildes. Eu vou rapidamente aqui ler o mini currículo da professora Vanildes. Claro que muita coisa ela já produziu, tem produzido, mas é só para que vocês, então, conheçam brevemente a professora Vanildes. A professora Vanildes é mestra em Ciências Sociais e professora do Núcleo de Formação Geral e Humanística aqui da Universidade Católica de Brasília, e é coordenadora do setor de pastoralidade da UCB, e, geralmente, nas aberturas de semestre, é ela quem conduz todo o cerimonial, né, das atividades de abertura de semestre, sempre com muita competência, com muito carisma. Então, Vanilde, seja muito bem-vinda. A palavra é sua agora para os nossos ouvintes à distância e para quem está aqui presente também. Como sempre, aqui presente, Ana Célia, Edmilson Eduardo. E Eduardo, que sempre vem nas nossas reuniões. Então, sejam também muito bem-vindos. A palavra é sua. Fique aqui no lugar da palestrante, eu fico aqui no ladinho. Gente, muito boa tarde para todas vocês, todas as pessoas que nos assistem aqui, participam conosco online, também aqui, de pertinho, presencial. Agradecer muito ao professor, viu, por ter me convidado para estar junto nesse grupo. Já tinha escutado falar desse grupo, mas ainda não tinha tido a oportunidade de me aproximar como estou tendo agora. Então, é uma alegria muito grande, né? Como eu fui apresentada, sou Vanildes, sou goiana. Gosto muito de iniciar dizendo das minhas origens, já que vocês conversam um pouco sobre a questão das origens, né, dos preconceitos de origens, enfim. Sou goiana, mas vivendo no Distrito Federal já há 15 anos, que é ao mesmo tempo também que eu tenho nessa universidade, 15 anos aqui como professora na Universidade Católica de Brasília. E entre as temáticas, eu sou, então, formada, minha graduação é em História, depois eu fiz uma especialização em Adolescência e Juventudes, e Projeto de Vida também, tenho uma especialização nessa área, Projeto de Vida e Educação, e mestrado em Ciências Sociais, né? E nas minhas andanças, né, tanto na minha militância social,
quanto também na vida acadêmica, eu tenho dedicado aos meus estudos, às minhas pesquisas, a alguns temas, né? As juventudes é um deles, né? E aí, junto com as juventudes, as questões de gênero, as questões de religião, as questões de raça, né? São questões que eu junto aí com as questões das juventudes, né? E por isso também, né, da temática, quando o professor falou, de compartilhar um pouco com vocês também a nossa experiência aqui na universidade, aí eu pensei, então vamos conversar com o grupo, esse grupo de mestrado em Direito, né, desse grupo de estudo de Direito, vamos conversar sobre uma questão que está muito latente no mundo, no Brasil e dentro da nossa universidade, evidentemente, que são as questões das diversidades da inclusão, que é um tema bem emergente, né? Urgente, emergente, e aí por isso, então, fiz a escolha dessa temática para estar aqui hoje conversando com vocês. E gostaria, então, de iniciar convidando vocês para que, em silêncio, a gente possa contemplar algumas imagens e algumas informações, dados de diversas pesquisas, diversos meios de comunicação sobre algumas questões da realidade, não só do Brasil, mas do mundo, que vai de encontro ao nosso tema. E aí gostaria, então, que vocês fizessem, a gente vai fazer um instante de silêncio, dando tempo para vocês poderem ler, né, as imagens. O pessoal que está aqui, eu vou fazer a leitura alta para que quem está aqui também possa ver, porque está mais distante, não consegue enxergar, né? Olha, o trabalho doméstico é essencialmente feminino. Dos cerca de 67 milhões de trabalhadores domésticos no mundo, 80% são mulheres. O Brasil tem 32 milhões de brasileiros sem acesso à água potável e 90 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto. Os dados são do ranking do saneamento 2024. Uma em cada 5 famílias chefiadas por pessoas autodeclaradas pardas ou pretas sofre com fome no Brasil. Em 2022, dos jovens de 14 a 29 anos fora da escola, 70% eram negros e 28% brancos. Os 5 homens mais ricos do mundo, mais que dobraram sua riqueza desde 2020, enquanto 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres. As mulheres têm pouca representação política. Das mais de 1.600 maiores empresas do mundo, apenas 24% têm compromisso público pela igualdade de gênero. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enquanto os pretos e pardos representam 56% da nossa população, a proporção desse grupo entre todos os brasileiros abaixo da linha da pobreza é de 71%. Já a fração de brancos é de 27%. Quando olhamos os números da extrema pobreza, a discrepância quase triplica. 73% são negros e 25% brancos. Elas estão mais na informalidade. As mulheres, 39%, enquanto os homens, 37%. Entre as mulheres negras, quase metade está na informalidade. No geral, 65% de colaboradores LGBTQIA+, disseram já terem sofrido discriminação no ambiente de trabalho. O índice sobe para 72% e 86%, respectivamente, no caso de pessoas bissexuais e trans. O resultado da discriminação
é que a renda desses trabalhadores é mais baixa e rotatividade no emprego é maior. 82% disseram que nunca trabalharam em organizações com programas específicos para a contratação de profissionais LGBTs ou o desenvolvimento da equipe para a inclusão. 67,3% disseram que já sofreram algum tipo de preconceito durante os processos seletivos por conta da identidade de gênero ou orientação sexual. 57,6% das pessoas afirmaram que as iniciativas de diversidade e inclusão soam como discurso de marketing. Justiça brasileira não contabiliza casos de homotransfobia 5 anos após criminalização. Pessoas com deficiência relataram discriminação no ambiente profissional. 9% dessas pessoas contaram ter sofrido isolamento e rejeição. 12% tiveram dificuldades para crescer na empresa, ou seja, conseguir uma promoção. 57% foram vítimas de bullying. Justiça em números aponta subrepresentação feminina e de pessoas negras na magistratura. Meninas são mais afetadas por mudanças climáticas. Estudo entrevistou garotas em 8 países, incluindo o Brasil. Então, por que eu trago eu inicio trazendo esses dados? E quando a gente vai falar de política de diversidade e inclusão, e eu coloco lá, né, que é um desafio estrutural, é impossível a gente conversar sobre essa temática sem a gente trazer a questão das desigualdades. Desigualdades que, como vocês viram aqui, né, eu fui fazendo uma mistura mesmo de sujeitos que estão envolvidos ou que são envolvidos por essas desigualdades. São diversos sujeitos e a gente nem trouxe todos, né? Mas são diversos sujeitos envolvidos nessa desigualdade. Então, a desigualdade, ela é um elemento importante a se considerar numa organização tanto cultural, que organiza também os nossos pensamentos e que automaticamente organiza as culturas organizacionais, sejam essas públicas ou privadas. Ou seja, diante desse chão, desse cenário, fica fácil da gente entender por que eu coloquei lá, né? Que é uma questão, é um desafio estrutural. Está na estrutura. E aí, na estrutura não somente institucionalizada, mas também na estrutura das mentes, né? Das nossas estruturas mentais também, né? Dos nossos vieses, né? Também está presente essa forma, às vezes, essa forma de olhar as relações. A desigualdade, ela não é apenas os números apresentados, né? Elas são pessoas e, automaticamente, também elas são ações dessas pessoas. Tanto as que estão em situação colocadas em situação de vulnerabilidade, portanto, alijadas de determinados direitos, estão colocados aí por causa desse modo de pensar e de estruturar, não é? E a gente também, ou quem está incluído nos espaços, também são conduzidos por esse modo, né? Então, por isso, trazer essas imagens e essas notícias, esses dados, né, para a gente ver. É claro que a gente pode perguntar, mas professora, a gente está cansado de saber disso, a gente vê isso o tempo inteiro, né? Mas eu costumo dizer que a gente precisa, boa tarde, bem-vinda, que a gente precisa sempre estar olhando para não esquecer dessas situações, né? Para a gente poder não normalizá-las. A gente precisa sempre estranhá-las.
Se a gente não faz um processo de estranhamento, a gente também não se desorganiza, a gente também não repensa o lugar que nós estamos, né? E aí a gente também não tem uma relação de empatia com as pessoas que estão, né, alijadas dos direitos, todas essas pessoas que estão por trás ou que estão entremeando esses números que nós colocamos aqui. E eu costumo dizer muito, quando a gente fala em empatia, a gente às vezes diz, empatia é colocar no lugar do outro. Eu acho que a empatia ela é um pouco mais alargada do que essa ideia. Primeiro que colocar no lugar do outro é muito difícil, a gente nunca vai estar exatamente no lugar do outro, porque cada um ocupa um lugar, não é? Mas eu costumo dizer que a empatia tem muito a ver com pensar sobre como é que o meu lugar de poder interfere, impacta o lugar do outro. Pensar sobre isso parece que é a suma da empatia, né? Porque é também pensar sobre mim, também é pensar sobre o meu lugar, né? E aí eu trouxe aqui a Cida Bento, que é uma pesquisadora que vai muito nessa direção que eu estou dizendo aqui também, né? Ela é uma psicóloga que pensa a questão das diversidades, estuda sobre as diversidades no ambiente corporativo. E ela também traz, não sei se alguém conhece, já leu, o Pacto da Branquitude, né? Que é um livro de 2002, fruto das pesquisas diversas que ela tem feito, é muito interessante de ler. Eu não vou entrar especificamente no que é o pacto aqui, porque não vai dar tempo, é muita coisa, mas algumas coisas a gente vai trazendo, vocês vão fazendo essa compreensão, né? E ela também aponta tem algumas pesquisas que ela aponta sobre diversidade, principalmente na América Latina, que é o lugar de estudo dela, é o chão de estudo dela, e ela vai dizer que as empresas, nas pesquisas, vem indicando que as empresas que adotam as diversidades, ou a diversidade, como um parâmetro, como política, né, têm mais chance de alcançar uma performance financeira superior se comparadas que não adotam. Então, vejam que interessante esse dado trazido pela Cida Bento. Na sequência, acho que é o Caio que consegue passar para nós, né? Na sequência, a gente vai ter um outro estudo também, de uma outra pesquisa realizada no Brasil, pelo Instituto de Identidades do Brasil, não sei se alguém conhece esse instituto, se não conhece, vale a pena muito conhecer, que é um instituto também de pesquisa, que pode voltar Caio, por favor. Isso aqui, né? Ele vai trazer uma pesquisa sobre afirmativas no mundo corporativo, uma pesquisa realizada também em 2022, que o investir em estratégias de diversidade e inclusão é rentável. E a pesquisa vai fazer uma comprovação disso, né? Quando ela diz que sobre os impactos de diversidade no mercado de trabalho em 2022, mostrou que o aumento de 10% na diversidade étnico-racial gera 4% de crescimento de produtividade nas empresas. Ou seja, é rentável investir em diversidades nos ambientes de trabalho, né? No mundo do trabalho, né? Evidentemente que aqui, tanto a pesquisa da Cida Bento quanto a pesquisa do Instituto de Identidades do Brasil está trazendo a coisa muito na coisa da econômica, né? Da economia. Claro que a economia é importante, mas para além disso, a gente que lida na perspectiva dos direitos humanos é porque é uma questão de direitos humanos. As pessoas serem incluídas em todos os espaços e estarem em todos os espaços, né? Mas, já que o mundo, né? O sistema capitalista gira muito no mundo da economia, então vamos trazer na questão da economia. É isso que essas duas pesquisadoras estão trazendo e estão comprovando a importância da diversidade e, portanto, de processos de inclusão que possibilita isso, né? Pode passar, por gentileza, Caio? Aqui, então, na sequência, tem algumas pesquisas apontando quais são os benefícios da diversidade e da inclusão em todos os ambientes, não só no ambiente corporativo, mas também dos espaços públicos, das universidades, enfim, todos os espaços, né? Primeiro, porque você tem uma questão da inovação aumentada. Gente, parece tão lógico, é tão lógico isso, né? Quanto mais diversidade você tiver, mais gente pensando diferente você vai ter, automaticamente mais inovação você vai ter. Né? Então, é isso que eles estão trazendo. Melhor desempenho na empresa. Né? Então, as empresas com equipe mais diversificada, você tem ali um maior desempenho.
não só financeiro, mas também nas relações. E aqui, evidentemente, professora, mas e os conflitos? Gente, conflito vai ter em qualquer canto, você tem gente tudo igual a você ou diferente de você. Porque é inerente a gente, né, ter conflitos. Então, evidentemente, né? Satisfação e engajamento dos funcionários. Essa também é uma questão apontada pelas pesquisas. Quanto mais diversidade, mais satisfação você vai ter nesse ambiente que é diverso. Por quê? Porque as pessoas vão se fazendo processos de aprendizagem uns com as outras nessa diversidade, né? E também processo de identificação, né? E uma outra coisa importante aqui, maior atração e permanência de talentos. Então, quanto mais diverso o ambiente, mais as pessoas, hoje, está comprovado que mais as pessoas querem permanecer nesse lugar. Entendeu? Porque, e aí, se você pensar a população LGBT, por exemplo, né? Ou negros e negras, quanto mais ela percebe que no espaço dela tem mais gente parecida com ela, e também tem gente diferente para fazer essa troca, mais as pessoas querem procurar por esse lugar para estar ali, né? PCDs, da mesma forma, né? Enfim. Pode passar, por gentileza, Caio? Então, aí aqui a gente chega a uma coisa. Professora, se tem todas essas vantagens econômicas e relacionais, né, e de crescimento, que as pesquisas vão apontando, por que, então, ainda aqueles dados do início lá, das desigualdades, né, nos espaços de trabalho, como a gente viu? Né? E aí, então, o Instituto de Identidades do Brasil, essa pesquisa também feita por eles, né, vai apontar que a questão a pauta da igualdade, da inclusão, não estão ainda suficientemente presentes no cenário corporativo global. Então, por mais a gente reconhece a diversidade que nós temos, mas essa ainda não é uma pauta que está tão, parece que está, mas que ainda não está tão presente de verdade. E os números anteriores ali, das desigualdades, parece-me que ajuda a gente a fazer essa compreensão. Por isso eu comecei lá com os números, né? Então, aí a mesma pesquisa aponta que o cenário do mercado de trabalho no Brasil só deve se tornar mais igualitário por volta de 2190. Se a gente seguir da mesma forma como estamos seguindo a partir de 2003, que é quando, 23, quando essa pesquisa solta esse dado. Né? Ou seja, nenhum de nós estaremos mais aqui. Nem com excesso de otimismo. Não é? Então, assim, aí a gente fica pensando assim, nossa, mas então não adianta nada não, né? Vamos parar de fazer nossas pesquisas, de ter grupo de pesquisas que conversa sobre isso, né? De fazer debate, de trazer uma professora para um encontro desse agora à tarde para falar sobre isso, não vai ter jeito, né? Aí eu penso que, a mim, pelo menos, que sou uma mulher negra, que sofri várias das situações das desigualdades que eu trouxe ali no início, e que hoje estou onde eu estou, me faz dizer que não vou ficar esperando, né, 2190. O 2190 começa agora, né? A partir do que a gente vai fazendo, né, do que a gente vai pensando junto, construindo juntos, né? Fazendo nos espaços onde a gente está. A diferença feita para alguém já é muito importante, né? Acho que o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio de Almeida, essa semana fazia uma fala parecida com essa, né? Porque perguntava para ele, o que te motiva? Ele diz, o que me motiva é que eu sou descendente de um povo que foi escravizado, né? As minhas chances diante disso eram quais? E eu hoje sou ministro de Estado. Quer dizer, né? É um ministro de Estado negro que chegou onde chegou ainda, né? Depois de tantos anos, podia ter sido antes. Mas é isso, é essa luta constante que a gente precisa fazer, né? Pode seguir, Caio, por gentileza? Então, diante disso, o que acontece, então, segundo a Cida Bento, aí no Pacto da Branquitude, quais são os desafios e resistências que se encontra
para a diversidade e a inclusão ser mais presente no espaço, no mundo do trabalho, né? Tanto na perspectiva privada quanto pública. Ela traz vários, eu fiz um destaque de 3 aqui que eu acho que são fundamentais, eu acho que, na minha visão, eu olhei como muito importantes aqui. Primeiro, superar os argumentos de que a presença e o aumento de pessoas negras, LGBTQIA+, mulheres, PCD, reduz a excelência desses espaços. Eu acho que muitos de nós escutamos, quando nós tivemos as cotas, em 2003, abertas, né, para negros nas universidades, o quanto a gente escutou de que a excelência desse lugar seria reduzida. A gente escutou muito isso, né? Nós que somos negros e negras, a gente conseguiu escutar. Não sei se todo mundo escutou. Não sei se os brancos conseguiram escutar isso, eles dizendo, inclusive, isso, mas nós escutamos isso muito, né? Então, primeira coisa é fazer a superação dessa ideia. E as pesquisas apontam, então, lá que a gente já viu como a diversidade contribui, né? Então, primeiro, fazer essa superação, né? Para quê? Superar esse imaginário, né? A gente precisa superar esse imaginário. Como é que a gente supera esse imaginário? A gente supera esse imaginário, por exemplo, tendo grupos como esse aqui, né? Tendo espaço nas universidades, criando espaços que vai desmistificando, desfazendo, desconstruindo as ideias, né? Então, nessa perspectiva. A outra é a mudança nas hierarquias. Isso é uma resistência que a gente enfrenta. Por quê? Porque quando você começa a, nesses espaços, ter mais diversidades, trabalhar mais essas ideias da diversidade nesses espaços, o que você tem? Você tem uma ameaça a quem sempre esteve nesses espaços, nos cargos de gestão. E aí, evidentemente, você cria ali um conflito, né? E as pessoas começam a se blindarem, ou a se defenderem, a se organizarem. E aí está a ideia do Pacto da Branquitude. Vale a pena ler o Pacto da Branquitude, né? Porque, às vezes, isso é feito, tem muito feito disso de forma consciente, mas tem um fazer disso de forma até inconsciente, que vem vindo no processo cultural do racismo estrutural que está presente, sabe? Que é você garantir os seus, entendeu? Então, nesse garantir os seus, vai ter sempre aqueles que ficam alijados desse lugar, né? E a outra coisa é a presença de pessoas negras, PCDs, LGBT, mulheres, ocupando sempre lugares que dizem respeito a isso, a essas questões. Então, por exemplo, o professor Clécio está aqui na Universidade Católica de Brasília. Ele é negro. Então, tudo ligado à negritude, ele só vai ocupar lugar ligado a isso. Como se o professor Clécio não soubesse falar e desse conta de outras coisas tantas, ele não dá conta. Quem dá conta é pessoas brancas, entendeu? E ele fica sempre naquele lugar. Da mesma forma, mulheres. Da mesma forma, quem é PCD. E aí, não. E aí, então, brancos não tem nada a ver com isso. Né? Eu não sou PCD, não tem nada a ver com quem é PCD. Não posso também estar ali pensando políticas, pensando formas de inclusão, pensando no desenvolvimento na empresa ou nos espaços de trabalho, né? Pelo PCD ou com o PCD, né? Porque eu não sou PCD, entendeu? Então, esse também é um desafio que precisa ser superado. Por gentileza, Caio, né? Eu já estou quase indo lá, a gente finalizando. Estratégias eficazes para promover maior representatividade e superação das desigualdades. Então, a Cida Bento, ela vai fazendo e outros autores também, vai fazendo todo um caminho de fazer essas identificações das desigualdades, de perceber por que a questão da diversidade ainda é uma questão, das resistências, dos desafios, mas também faz apontamentos, que eu acho que é sempre interessante, né? Então, quais são os apontamentos que ela faz, que são métodos, ou são estratégias eficazes para a gente poder garantir uma maior representatividade nos espaços, né? Nesses espaços onde nós estamos, por exemplo, na universidade. Ela traz, primeiro, definir e implementar políticas concretas de equidade, né? E aí que ela traz, relacionadas à questão democrática, com seus mecanismos de participação e comunicação, acesso e permanência. Então, são grandes desafios aí, né? Mas são essas as estratégias. Não adianta só garantir o acesso, precisa também garantir a permanência. Então, a gente vem no Brasil há muito tempo discutindo, se a gente pensa, por exemplo, no acesso ao ensino superior, discutiu muito sobre o acesso. A gente tem um número grande hoje de acesso, por exemplo, da população
negra nos espaços, por exemplo, da academia, né, do ensino superior. Mas a gente percebe também o quanto é complicado garantir a permanência desses sujeitos, da mesma forma com relação às mulheres, principalmente as mulheres que são mães. É uma questão. Então, como é que você pensa a permanência de mulheres mães que querem fazer o curso superior? Como é que você pensa isso? Né? Você tem que pensar possibilidades dela, daquele espaço, também receber o filho. Ou ela ter condições de deixar o filho num lugar seguro e que ela possa estudar. Então, são questões de permanência. E assim, também com relação aos outros. Eu trouxe esses dois exemplos aqui. A equidade deve aparecer como um valor. Né? Então, não é como um penduricalho, ou como a jogada de marketing, como a gente viu ali atrás, né? A população LGBTQIA+, uma pesquisa dizendo, né? É discurso de marketing. Não, ela não tem que aparecer como discurso de marketing. Isso também é um grande desafio. Precisa aparecer como um valor, como que está na definição da missão da organização, né? Para que ela seja, de fato, acolhida e implementada, né? E aí, de novo, não só porque é uma questão econômica, mas porque é direitos humanos, é porque é direito, né? É dignidade, né? Depois, é preciso, é uma estratégia também, rever os processos para selecionar as pessoas. Isso aqui ainda segue sendo um grande desafio no Brasil, né? Por quê? Porque é preciso identificar quais são os sinais, né, que impedem pessoas, as minorias, que são as minorias, né? Essas todas que nós estamos falando aqui são consideradas as minorias do acesso aos direitos. O que impede essas pessoas de ascender profissionalmente, né? Isso tem que ser identificado nesse processo aí de seleção. Então, por exemplo, um processo de seleção às cegas, que, por incrível que pareça, eu não imaginava isso, mas eu fiquei... num grupo de conversa que eu estava fazendo, isso não existe muito, os RHs ainda têm processos de alguns lugares de seleção às cegas. Ora, processo de seleção às cegas vai ficar sempre aqueles que você não vai ver. E quem são eles? Porque aí a meritocracia que entra como, né, a principal questão ou princípio na seleção. E aí todos esses ficam de fora de novo, né? Depois, uma coisa que eu acho super importante é qualificar e manter vivas as vozes pela equidade e diversidade nas organizações públicas e privadas da sociedade civil. A Cida Bento vai dizer assim, que manter vivas essas vozes pela equidade e pela diversidade, ela contribui não só com o processo de inclusão das diversidades, mas ela contribui com o processo de mexer na estrutura de toda a sociedade, porque ela garante, né, a questão da democracia, do diálogo democrático, né? Então, é importante manter vivas sempre essas vozes, né? Por gentileza, Caio. Então, aí aqui eu vou partindo já para os finalmente, quando o professor Cláudio falou para eu poder fazer essa conversa, ele dizia também, e de repente apresentar, né, como é que a gente na Universidade Católica de Brasília, como é que a gente está lidando com isso, né? A Universidade Católica de Brasília pertence a um grupo hoje, que é o UBEC, né, a União Brasileira de Educação Católica, que tem faculdades, a nossa universidade, e também escolas de educação básica, né? E como é que a gente tem trabalhado essa questão das diversidades da inclusão? Nós temos... A UBEC tem 52 anos, essa mantenedora, e a Universidade Católica de Brasília tem 50 anos. Completamos esse ano, né? E pela primeira vez, nós temos, vocês estão vendo aí, políticas institucionais, calhamaço, sim, eu devia ter trazido, esqueci, lá na minha mesa, um calhamaço, assim, com as diversas políticas de integridade, que são as políticas institucionais, dentre elas, a política de direitos humanos, diversidade e inclusão, que foi lançada agora, esse ano, em 2024. Vocês verem como é que é o processo, né? É um processo, de fato, lento, nós precisamos acelerar um pouquinho mais, porque com tantos anos de existência, agora que a gente tem uma política organizada, sistematizada e lançada para tomar conhecimento, né,
na universidade. É claro que a gente vem vindo, a universidade vem vindo, fazendo coisas. Por exemplo, na questão da inclusão de PCD, até por causa da lei também, né? Ela avançou muito na contratação de PCDs para garantir sempre a cota, né? Até mais do que a cota, a gente tem aqui isso, né? O RH tem cuidado bastante disso. Da mesma forma também, os neurodiversos, a gente tem o NIOP, que é o núcleo de apoio, né, psicopedagógico aos nossos estudantes, aos nossos funcionários, enfim, que também é algo que vem sendo estruturado já há algum tempo, né? Mas, nas outras perspectivas, a gente vem aos poucos avançando, vem aos poucos caminhando, né? Eu costumo dizer assim, que quando eu cheguei na universidade há 15 anos atrás, a gente tinha uma universidade muito, muito, muito branca. Eu era praticamente, eu e o professor Carlos Alberto, não sei se você conhece, eu sou aqui do Distrito Federal, ele não está mais conosco, eram praticamente os únicos negros da universidade. Né? É claro que 15 anos depois a gente olha na nossa plenária de professores, quando a gente está com todos os professores no auditório, e a gente ainda percebe que somos poucos, muito poucos. Né? Quando a gente fala na questão indígena, nem se fala. Aí esse negócio, né? Não só, isso é uma realidade não só da UCB, mas de outras universidades também, por exemplo. Né? Mas, então, diante disso, então, e dessa política lançada agora, nós, na universidade, fizemos uma coisa que foi lançar o projeto Diversidade, Equidade e Inclusão. Nós fizemos isso esse ano também, a gente já vinha pensando, criamos um GT na universidade para pensar sobre isso, né? Então, lançamos esse projeto, e aí é um projeto justamente para ajudar a gente em algumas frentes. Primeira coisa é que, assim, para fazer esse processo das diversidades, da inclusão acontecer, a gente precisa fazer uma coisa que é formação constante. Então, a gente percebe, por exemplo, nas nossas ementas de várias disciplinas que nós temos na universidade, principalmente no Núcleo de Formação Geral Humanística e outros cursos, né, da universidade, a questão dos direitos humanos, a questão das diversidades, a questão da inclusão, está tudo presente lá, nas emendas. Só que a gente percebe que não é trabalhado. Está na ementa, mas não se trabalha. E a gente foi, o que acontece? E a gente percebeu o quê? Que tem uma falta mesmo de informação, de preparação dos docentes para fazer isso. Não tem conhecimento, não tem formação para fazer isso. Né? É lógico também que eu não vou negar, a gente não percebe que tem alguns preconceitos também. Então, a gente tem que fazer o que a gente pensou. Se não tem formação, então vamos proporcionar formação. Vamos subsidiar, né? Porque não dá para eu cobrar de um professor e quando ele não sabe lidar com aquilo. Então, a gente precisa fazer o quê? Subsidiar a pessoa, né? Então, esse projeto ele é um projeto que visa principalmente, inicialmente, nós vamos começar a curto prazo a formação de docentes e dos demais funcionários que a gente tem na universidade. Porque não é uma questão só dos docentes. Quem está nas pontas também, às vezes não sabe como lidar com os diferentes. Né? Então, é preciso da gente fazer essa formação. Então, a curto prazo, um pouco isso. Né? A questão da valorização da diversidade cultural também é uma coisa que a gente tem tentado avançar na universidade. Né? A gente sabe que a questão da cultura, quando você olha para a cultura brasileira, por exemplo, é uma diversidade enorme. Como é que a gente traz isso para dentro da universidade? Também numa perspectiva de inclusão, também numa perspectiva de apreciar as diversidades, como diz o Papa Francisco. O Papa Francisco, lembrei dele aqui agora, porque num encontro internacional de pastoralidade em Roma, reunidos os coordenadores de pastoralidade das católicas do mundo inteiro, ele chamava atenção para isso no Pacto Educativo Global e dizia: a gente precisa treinar o nosso olhar para apreciar as diversidades. Então, é um chamado dele nesse sentido. Então, a diversidade cultural é uma forma de você fazer isso, né? Encontrar com diversos sons, diversas possibilidades, instrumentos, movimentos corporais, enfim, tudo isso contribui, né? Para a gente. A outra coisa também é que, na política, também fala de pensar
não só a questão dos processos de contratação, de seleção de pessoas, né, mas também de pensar o acesso dessas pessoas a cargos dentro da universidade, né? Então, pensar esse processo de carreira, né, de todas essas pessoas, né? Então, a gente está criando também, faz parte a médio prazo aí da gente criar também um comitê para poder fazer uma conversa com todos os espaços da universidade para pensar, desde linha de pesquisa no estrito sensu, nos cursos nossos, grupos de pesquisa como esses que tem aqui também, em outros cursos que nós temos na Universidade de Estrito Sensu, né? Motivar os próprios discentes a também se organizarem, estarem presentes nesses grupos com docentes, ou entre eles mesmo, entre seus pares, né? Para pensar os grupos de afinidades. A gente percebe que isso é uma coisa também interessante que tem acontecido nas corporações, nas empresas e também nos espaços públicos, alguns, né? Então, também é uma medida que a gente quer também, uma estratégia também que a gente quer fazer, né? E é claro que tudo isso numa parceria, porque não dá para fazer isso só a pastoralidade, o núcleo de formação geral humanística, né? Isso tem que ser num conjunto, por isso que nesse GT a gente tem o NIOP, a gente tem gente da psicologia, a gente tem gente da comunicação, a gente tem discentes também, né? Tem pastoralidade, enfim, que está junto nesse GT para pensar nessa parceria, né? E é um pouco, então, o que a gente está iniciando de forma mais estruturada, eu diria, e tentando estruturar um pouco melhor tudo que a gente tem na universidade e dar visibilidade. Por exemplo, esse grupo aqui, não é um grupo tão visibilizado na universidade. Como é que a gente dá maior visibilidade para um grupo que pensa essas questões, que está discutindo essas questões desde o direito, né? Então, a gente quer organizar um pouco, né, estruturar melhor essas ações para que a gente possa, daqui a 50 anos, quem estiver aí liderando, já ter um outro cenário, que não esse cenário que a gente tem agora, mas que a gente precisa começar a transformar ele agora, né? Então, minha gente, um pouco isso. Eu fico por aqui, um pouco aí com essa experiência do que a gente está fazendo aqui na universidade, né, encaminhando. Aí um pouco das referências do que eu utilizei, os vários sites, principalmente a questão dos dados, questão de pesquisas, tá? E o principal livro que eu utilizei, né, a obra que eu utilizei, que foi da Cida Bento, O Pacto da Branquitude, tá? E meu contato também no final aí, para quem quiser seguir conversando, e aí eu fico por aqui e abro para conversa, enfim. Fico por aqui mesmo. Agradecer imensamente a professora Vanildes. Eu disse para vocês que a professora Vanildes é realmente uma pessoa, é uma craque na comunicação, né? Vocês viram a facilidade como ela se comunica, como ela expõe esses temas que são tão interessantes. Adorei o fato de você ter trazido o que a universidade vem fazendo, muito bom. E eu costumo dizer que a professora Vanildes é minha colega de outdoor, porque teve não foi? Uma campanha da universidade um tempo atrás, ano passado, né? No ano passado. E aí eu via, toda vez que eu saía aqui da Católica, eu via a professora Vanildes ali no outdoor, não é? E tinha um outdoor que eu estava, né, também do outro lado. Então, nós éramos colegas de outdoor, acho que isso eu já senti a sintonia ali, mesmo sem conhecê-la tão de perto como hoje eu conheço um pouco mais pelas atividades que tem aqui na universidade, no começo do semestre, ela sempre quem faz a abertura, e eu estava muito ansioso em propiciar esse encontro com ela. E eu adorei, eu acho que você transitou sobre os diversos temas, Vanildes, que a gente vem trabalhando aqui. Eu vejo que o foco principal do que você trouxe aqui, e aí foi uma contribuição muito boa, porque até então a gente não teve ninguém que abordou nessa perspectiva do mercado, né? Quer dizer, das organizações, porque o nosso debate em torno de equidade racial, de gênero, ele tem girado muito em torno da função do Estado, né? Quer dizer, como é que o Estado, o poder público pode promover políticas inclusivas. E a gente tem usado como amálgama para isso tudo a tributação. Nós acreditamos que, por intermédio da política tributária,
é possível se promover mais inclusão de pessoas excluídas historicamente da espiral de prosperidade por intermédio da tributação, porque a tributação é o grande manancial de financiamento das políticas públicas. Então, a gente vê que a política pública é a forma de se acelerar esse processo de inclusão, dando capacitação para as pessoas que historicamente foram excluídas, né? Desde a educação, as condições de saúde, as condições para a permanência familiar, né? Então, tudo isso vem por política pública, e política pública custa, né? E quem financia essas políticas públicas? É por intermédio da tributação. Então, a gente tem procurado desenvolver nossas pesquisas mais nessa linha, né? Da ação do Estado. Agora, você trouxe um olhar que, para nós, é muito importante mesmo ficar no nosso radar, que é essa iniciativa das próprias corporações, né? Quer dizer, as organizações, em boa parte do mundo democrático, vem fazendo isso. O Brasil entra nessa discussão agora, talvez até tardiamente, né? Como você mesma sinalizou, considerando a realidade brasileira, né? De mais da metade da população se declarando parda ou negra, e a gente, na prática, vê o que você disse aqui, e eu também vejo, né? Desde que comecei nessa atividade da docência há 25 anos. Quer dizer, eu era o único professor na universidade onde eu comecei a lecionar, eu era o único professor negro, e não tinha nenhuma professora negra, e aos poucos a gente vê que isso vem mudando, né? É algo para a gente comemorar, talvez um pouco, não com tanto entusiasmo, né? Porque o ideal é que a gente já tivesse avançado mais. Sim. E esse avançar tem que ser uma união de forças do poder público e das corporações. Mas eu queria te provocar no bom, no bom sentido, porque aqui a gente costuma fazer um pouco de debate, e, pessoal, depois vocês se candidatem aí, levantem a mãozinha para a gente discutir aqui com a professora Vanilde, debater. A ideia é essa, não é de forma alguma questionar, mas é a gente tentar dialogar, né? Embora o mercado venha tomando as suas iniciativas, né, a Universidade Católica, em um bom momento, começa já a fazer, né, criando uma política aqui dentro, outras empresas. Agora, o que se tem visto, Vanilson, é que, lamentavelmente, se usa a oportunidade de um movimento que vem sendo feito pelo mercado, né, para se estabelecer práticas que são muito deletérias. É pior do que não fazer, que é você disfarçar que faz, né? Quer dizer, é quando você implementa políticas, e essas políticas, elas estão apenas de fachada, não é? Para que essas empresas possam ter algum tipo de aceitação maior, né? Hoje, até mesmo nas suas relações, né, comerciais. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, como é que você vê essa questão, né? E um outro ponto, que aí tem bastante conexão com o que a gente vem pesquisando, porque a gente acredita muito, né? Eu, pelo menos, acredito que é necessário uma ação política mais efetiva no Brasil. Embora a gente tenha um Ministério de Direitos Humanos, tenha um Ministério de Igualdade Racial, mas a nossa legislação, ela é ainda muito incipiente no estímulo à efetivação de políticas de equidade racial, né? E também de gênero, né? E, enfim, de diversidade. Vamos chamar de diversidade, né? É muito incipiente, né? Porque tem que ser mais objetiva a legislação. Tem que dizer assim, olha, a empresa que estabelecer cotas de diversidade, ela vai ter um tratamento diferenciado por parte do poder público, seja na concessão de crédito, seja na contratação com o poder público, seja até mesmo na despesa do Estado com incentivos fiscais, né? Mas a legislação tem que dizer isso, né? E nós ainda temos todos os tatos possíveis e todos os medos possíveis de lidar com essa questão.
Então, eu queria te ouvir nas duas coisas. Primeiro, como é que você enxerga essa prática, a meu ver, deletéria, nociva de empresa? É melhor não fazer do que você fazer de conta que faz. E se você acha que no Brasil a gente pode, de alguma maneira, debater como que a legislação pode estimular mais ainda as empresas, dando incentivos, concessões para que elas, então, adotem efetivamente as políticas de diversidade. Como é que você vê esse universo todo? Então, eu concordo. Primeiro, eu quero dizer que Vem para cá para eu a concordo. galera te ver Eu também, concordo. os que estão ali. Estão me vendo agora, né, gente? Eu concordo plenamente contigo de que, e aí acho que a gente viu isso também vindo nas pesquisas, né? Que não dá. Se é para ficar de fachada, é melhor não, nem dizer, nem discursar. Assume logo que não vai fazer, entendeu? Do que você fazer de conta que está fazendo, simplesmente para entrar aí no hall do ranking, né, das melhores empresas, das empresas humanizadas, das empresas preocupadas socialmente, né? Eu também concordo. Eu acho que é uma utilização, sabe, de realidades que impactam diretamente, concretamente sujeitos, sabe? De forma que é absurda, entendeu? Então, eu discordo completamente. Acho que não tem que ser por aí, né? Agora, penso que, né, no mundo corporativo, também nas empresas, enfim, porque aí a gente vai entrar naquela questão, a sociedade ela é feita do poder público, né, do público e do privado, né? Então, você tem a sociedade civil, ela é de Estado e ela é também do universo das corporações, das empresas, das ONGs, né? E aí, aí, nesse caso, eu concordo com o Gramsci, sabe? A gente precisa, essas duas coisas precisam caminhar junto, né? Então, seja na perspectiva do incentivo do Estado, com isso que você dizia na questão tributária, né? Porque tinha até uma discussão nesse sentido, né? Na perspectiva tributária, por exemplo, as mulheres e as mulheres negras são hoje as que mais sofrem com a questão dos impostos, né? Então, como é que você repensa isso na sociedade, do ponto de vista da taxação dos mais ricos? Você tem uma série de coisas aí da perspectiva tributária que pode contribuir para que isso não siga acontecendo, né? Então, eu penso que, do ponto de vista da legislação, concordo. Eu acho que precisa ter mais incentivo, por exemplo, para as empresas, vamos dizer assim, você tem mais incentivo, mas tem que ter também fiscalização. Fiscalização para quê? Para que, de fato, não seja fachada. Entendeu? Não seja fachada. Porque se você tem uma empresa, por exemplo, ela tem a cota de PCD, certo? Aí você tem incentivo para lá. Mas aí a empresa faz de conta ou se organiza de um jeito, né? Que aparece lá quantos PCDs você tem, mas no fundo não é aquilo. Mas quem é que dá conta disso? Você tem que ter dentro da legislação brasileira, você tem que ter a parte de fiscalização disso. Quem é que fiscaliza isso? Entendeu? Quem é que fiscaliza isso? Então, e aí eu acho que o Estado brasileiro, ele precisa pensar melhor isso, né? Isso em todos os sentidos. Se a gente pensar, por exemplo, nas privatizações que são feitas, né? Estatais. Você vende elas absurdamente, aí depois de um certo tempo, aquele dinheiro já acabou. E quem é que fiscaliza isso? Você não tem, entendeu? Então, eu acho que na questão da fiscalização, se perde muito ainda no Brasil. Precisa avançar muito no Brasil. Porque a gente sabe que a positivação do direito, e eu estou falando com gente do direito, a positivação do direito ela é muito importante. Né? Se a gente pensa, por exemplo, vamos pensar a lei de cotas, 2003. Se você pensar lá em 2003, a quantidade de pessoas negras e indígenas que você tinha na universidade, e você faz agora, 2023, 20 anos depois, se você pega os dados, é impressionante, né? É isso que você falou, devíamos ter avançado muito mais, mas o quanto que a lei de cotas, ou seja, o direito positivado, o quanto que ele garantiu que mais pessoas fossem incluídas, tivessem acesso a esse lugar. E o que isso possibilitou a muitas pessoas negras? Que é de estar em lugares hoje que, passando por um curso superior, via as cotas, né, a lei de cotas, onde é que elas estão. Então, isso é sinal de que uma lei
né? Bem implementada, né? Com fiscalização, embora a gente tem todas as questões ainda, né? Das bancas, né? Que ainda acontece, mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, que aí não é um problema do povo negro, não é um problema do povo negro, a questão das bancas. Né? Então, quer dizer, mesmo com tudo isso, você tem um avanço. Então, aí a gente tem a importância da legislação, né, brasileira, quando a gente olha para esses dados concretamente, né? Então, eu penso que essa junção aí de Estado e sociedade civil, primeiro, precisa caminhar junto, né? Seja nos incentivos, seja na fiscalização, e depois dizer que sim, a questão da tributação no Brasil é uma questão seríssima, gente. Seríssima. E você falou, Vanilson, uma coisa que eu acho que é interessante, e a gente tem que pensar aqui. Até me ocorreu aqui uma ideia. E aí, galera, todo mundo que está aí no grupo, começar a pensar, quem sabe a gente escrever sobre isso. Que a Vanilson falou aqui nas privatizações. Você vê, vai agora em São Paulo, vai privatizar a Sabesp, que é uma mega companhia de saneamento, talvez uma das maiores da América Latina, não sei qual é os números aí, mas é uma mega. Eu sou lá de São Paulo, você sabe como é que a Sabesp é uma coisa gigantesca. Então, os editais de privatização tinha que ter lá. Olha, a empresa vai contar na pontuação dela para ganhar a licitação se ela tiver uma política de diversidade, né? E depois ser cobrado isso pelo poder público que fez a privatização, né? Exigir isso como cumprimento do contrato. Porque não tem as metas que ela tem que cumprir. Isso. Né? O poder público pode até encampar o serviço, rescindir o contrato. Então, rescinde o contrato se ela não colocar efetivamente a sua política de diversidade, né, em funcionamento. E digo mais, sabe, Vanilson, porque política de diversidade também no Brasil é assim, ela tem uma certa subalternidade, não sei se vocês percebem isso, porque você cria a política de diversidade, mas nos cargos de alta gestão, a política não chega, não é implementada, não é feita. Então tem que ser na alta gestão também. Porque tem pessoas consideradas como excluídas e minorias, né, no Brasil, que têm competência para estar nos cargos de alta gestão. E isso não acontece. Seja no mercado, pior ainda na política, no poder público. Exatamente. É só a gente olhar para o Congresso Nacional, para o Judiciário, até para o Poder Executivo. A gente não vê essa representatividade. Então, é lamentável que isso ainda aconteça no Brasil. Mas eu quero abrir aqui a palavra para nossos aqui. Depois a gente falar com alguém aqui que quer falar, tal, quem está aqui no presencial. Ana Célia, você está doidinha para então, eu abro para as pessoas para não ser bocuda, porque geralmente sou eu que falo, né? Você está todo mundo conseguindo me ouvir? Estão ouvindo, Ana Célia? Então tá. Mais uma complementação, né? Porque essa semana eu estava procurando alguns temas para poder estar falando em rede social, porque eu acho que a informação é o mais importante, né? Tem muita gente que tem conhecimento de que existem essas informações, esses dados, mas passa batido. E tem muita gente que não conhece. E aí, quando ela se liga disso, é que ela começa a ser apoiadora da causa. E nós temos várias pessoas assim aqui no nosso grupo de pesquisa. E essa semana eu estava vendo um dado muito interessante. Um tenista bem famoso, bem reconhecido, talvez ele até vá aí para os Jogos Olímpicos, e ele tem uma empregada doméstica que é a melhor amiga dele, como se fosse da família. E ao mesmo tempo em que as pessoas, muita gente falava, ai, que bonita essa relação, eles são muito amigos, que lindo. Uma senhora que trabalha há 24 anos na família, ou seja, as pessoas romantizam essa ideia, né? Trazendo mais essa ideia aí que você colocou desses números, né? Complementando esses dados que você colocou. Ao mesmo tempo que as pessoas romantizavam isso, muita gente vinha criticando, falava, gente, 24 anos sem mobilidade social. Será que essa pessoa é tão amiga que ele leva ela para viajar, que leva para a Europa, que leva para acompanhar nos grandes eventos que ele participa e etc. Então, eu vejo que existe, como uma forma até de ver com muito otimismo, eu vejo que existe uma internalização do problema real. Os números existem, as pessoas não romantizam mais, e existe um movimento contrário, que existem as pessoas querendo fazer propaganda para as pessoas saírem da escola, pessoas, né? Esses dias aí até, né, viralizou o vídeo de uma pessoa religiosa que falou, olha, se for para levar para a escola, não leva.
porque você vai atingir exatamente as pessoas que não são os passíveis de manipulação. E aí, um outro dado que sai muito interessante no livro Intolerância Religiosa, que é do Sidney Nogueira, ele traz a manipulação que vem por detrás. Então, a gente não fica só com os números com base na igreja, cada um segue a fé que quiser. Mas, principalmente, a intenção de fazer as pessoas tomarem consciência do poder que elas passam a ter a partir do momento que elas têm o conhecimento, tem dado essas informações que a gente traz aqui. Então, presença como a sua é extremamente importante para poder ajudar a engrossar esse caldo, né? Levar para frente essas informações. Obrigada. Bom, obrigada a você, Ana Célia, é isso mesmo. Muito importante isso que você traz. Legal, obrigado, Ana Célia. Olha aí, eu já aproveitar para fazer uma propaganda aqui da Ana Célia, na sexta-feira, não é, Ana Célia? Dia 28, às 14 horas, a Ana Célia vai defender a dissertação de mestrado dela nesta sala aqui, M208, não é? Então vai ser um evento, um acontecimento importante aqui, então todos vocês estão convidados, estão falando de distância. Bem, agora a palavra está aberta para o pessoal que está online aí. Alguém quer fazer alguma intervenção, algum comentário sobre a nossa participação da nossa querida Vanildes aqui? Caio, a palavra é sua. Professora Vanildes, muito obrigado pela palestra maravilhosa. De fato, a questão do mercado privado chama bastante atenção, né? Um outro exemplo de aplicação falsa da lei de cotas, como a doutora falou, são as cotas eleitorais, né? Que nós vemos ser alvo de uma série de candidaturas laranja, dinheiro de fundos partidários sendo distribuído para candidaturas que nem têm Instagram, o Instagram fechado, ou seja, que esse dinheiro, na verdade, está sendo apropriado por candidaturas maiores dentro do mesmo partido, né? Isso só me faz lembrar que uma das marcas mais relevantes do capitalismo é a manutenção das estruturas de poder. Consciente ou inconsciente, dentro do Pacto da Branquitude, só faz sentido o capitalismo se ele tiver uma classe oprimida. Faz parte da própria natureza do sistema que poucos concentrem muito e o restante tenha acesso ao mínimo necessário apenas para seguir como força de trabalho, né? Para que o modelo se perpetue. Então, o capitalismo, né, especificamente as grandes empresas, ele jamais vai deixar que alguma coisa mude, a não ser que isso seja arrancado dele. A gente precisa agir com mais força, né, no meu entender, né? Em termos práticos, né, a gente precisa fazer com que pessoas negras, pessoas minorizadas, ocupem espaços de poder, né? O professor Cláudio sempre fala, nós sempre falamos aqui, falamos hoje também, na ação do Estado para dentro de si mesmo, né? A pesquisa da Érica, que está aí também, fala bastante de aumentar a quantidade de cargos de confiança de primeiro e segundo escalão, e das políticas legais, né, que já estão sendo implementadas por esse governo agora para que isso aconteça. A pesquisa da Célia também é fantástica no sentido de analisar a presença das pessoas negras no judiciário. Mas, assim, de fato, da perspectiva privada, a gente, como sociedade, ainda tem muito medo de interferir na liberdade de iniciativa. A gente fica com todos os cuidados. Porque liberdade de iniciativa, a gente não pode obrigar as empresas a fazerem o que elas não querem, porque liberdade de iniciativa também é um princípio fundamental da República, e irarará. E aí a gente acaba, como o professor falou, de maneira bastante... eu diria até tangencial, a gente faz só esses benefícios positivos, né? Que são, por exemplo, a empresa que tem a política de cotas e de diversidade ganha um benefício na licitação, ou ganha uma vantagem na licitação, ou ganha um incentivo fiscal. Eu acho que a gente está na hora, como sociedade, de perder o medo de impor benefícios, de pôr, na verdade, ônus para as empresas que não o fazem, né? De parar de buscar somente o reforço positivo e dar reforço negativo mesmo para as empresas que não o fazem, né? Isso tem que ser pensado em forma de lei, porque dentro do ordenamento jurídico brasileiro, qualquer questão que imponha uma
a punição, né, precisa ser prevista em lei pelo princípio da legalidade, mas a gente precisa pressionar, né, como sociedade organizada, na minha opinião, também por ônus para as empresas que não contratam, que não impõem, que não têm política de diversidade, né? Para que isso, se não for pelo incentivo, pelo reforço positivo, que seja pela força mesmo. Assim, novamente, eu sou do entendimento de que o capitalismo não vai deixar que nada mude, porque é da natureza dele fazê-lo, a não ser que isso seja arrancado dele, né? Então, a gente precisa, nessas próximas eleições, nas eleições que vierem, ocupar espaços de poder, e queria saber o que a senhora acha dessa possibilidade, que no meu entendimento, diferente do que a gente trabalha hoje, de se pensar ao invés do reforço positivo, a punição pelo reforço negativo mesmo da empresa e do mercado privado como um todo, que não atende às determinações de direitos humanos, às determinações de igualdade racial, que a gente, como sociedade, tem como objetivo comunitário, né? Para construir uma sociedade livre, justa e solidária, no sentido de que a livre iniciativa, como princípio fundamental da República, deve ceder também aos outros princípios fundamentais da República, especialmente a dignidade da pessoa humana. Uhum, uhum. Obrigada, Caio. Acho que você traz elementos muito importantes para essa reflexão que a gente faz aqui, né? Então, eu penso que eu acho que talvez o Estado brasileiro precisava agir de novo nas duas faces, né? A do reforço positivo e também, né, do negativo, né? Quando eu acho que a gente vai ter que avançar, vamos ter que avançar para isso. É claro que eu vejo hoje uma coisa que eu acho que todo mundo percebe, que é assim, como os próprios movimentos das minorias, né, dessas minorias, como é que ele foi também fazendo, porque assim, a gente tem a pressão do capitalismo, mas a gente também, o capitalismo tem poder e os sujeitos também têm poder, né? Estou pensando aqui agora a partir de Foucault, que o poder está em todos os lugares. Talvez não na mesma, né? Não equilibrado, mas existe. Então, por exemplo, se a gente pega os sujeitos, né? Historicamente minorizados, que ultimamente também vem fazendo toda uma pressão nesse capitalismo, nas empresas, né? De fazer boicotes se a empresa, ou de denunciar as redes sociais, quase sociais, isso tem sido muito, né, feito, que é assim, tal empresa faz isso, então vamos denunciar, vamos, né? Entendeu? A emissora de TV fez tal coisa, tal empresa fez propaganda de tal forma assim, ninguém fica mais calado. Você tem um grupo que, quer dizer, você sempre teve um grupo. A questão é que agora, com as redes sociais, inclusive, você tem mais visibilidade disso, né? Então, que vai fazer essa pressão para a empresa, quer queira, quer não, se repensar. Né? Então você tem, até porque para não ficar para trás, né? Para não ficar desconsiderada, deslegitimada, perder cliente, quer dizer, tem uma série de coisas aí, né? Que você tem. Agora é claro que a gente tem a gente tem um momento na sociedade que ela é muito complexo, né? Porque a gente está num processo, quer dizer, e aí é isso, né? O movimento histórico, uma coisa não termina para outra começar. As coisas acontecem junto, né? Então, se você tem isso que eu estou dizendo agora, dos movimentos pressionando e tal, indo em cima, e de conjunto todo da igreja, mesmo das universidades, né? Como a gente, por exemplo, a Universidade Filantrópica, pergunta: vocês são uma universidade filantrópica e vocês fazem, que vocês estão garantindo mesmo que a filantropia seja revertida em forma de bolsas sociais, por exemplo, que vocês têm que garantir tantas e tantas bolsas? Estão garantindo? Né? Então, quer dizer, isso vem da pressão popular das pessoas mesmo, vem também, evidentemente, do governo, desse governo ainda mais na coisa da fiscalização, né? Mas a gente vive um momento, quando eu falo da complexidade, é que aí a gente entra na coisa dos fundamentalismos, né? Tem uns fundamentalismos, não só religiosos, mas empresariais, enfim, os fundamentalismos no geral, que ele
coloca essas questões na berlinda também, né? Aí a gente fica o tempo todo nas situações morosas, né? Para avançar. Porque é isso que está falando, a gente fica com medo, né? Tem alguns medos que as empresas ficam com ela por causa desse momento tão complexo que é dos discursos de ódio né, das corporações que atualmente é quem ocupa muito mais o espaço do Estado. Né? Quando o professor diz assim, olha, quem é que ocupa hoje o Senado, quem é que ocupa hoje a Câmara, não só do ponto de vista federal, mas do ponto de vista também dos municípios. A gente tem o quê? As corporações ocupando muito esses espaços, né? Eu digo os falsos políticos. Falsos políticos ocupando esses espaços, que aí vem com todos esses discursos, né? Que eu acho que empacam mais, faz com que demora mais a gente avançar, né? E cria um certo medo também, né? Na população, um certo medo nas organizações, né? O que eu digo, o que eu não digo, o que eu faço, o que eu não faço, não faço, né? As manipulações, como foi dito. Então, assim, eu penso que a gente tem uma complexidade muito grande nesse momento também, sabe? As coisas vão caminhando juntos, uma liberdade de pensamento com relação à questão da inclusão das diversidades presentes, né? E, ao mesmo tempo, também um recrudescimento de um grupo, e aí esses dois discursos, né? Essas duas ações ficam se batendo aqui, né? E isso aí o tempo que vai dizer para a gente para onde que a gente vai, né? Uma coisa que eu acho que é importante é que, assim, eu sou uma pessoa que eu me digo, o meu pressuposto, meu princípio é o socialismo, sabe? Claro. Porém, o capitalismo, ele é algo que está aí que eu não vou ver se ele vai acabar. Pelo menos do ponto de vista do que eu gostaria, entendeu? Então, até lá, eu, existente nesse momento, com os meus princípios socialistas, vou lutando para que o meu povo, a minha gente, eu estou dizendo agora, meu povo negro, vão sendo incluídos aí dentro dessa fé desse capitalismo. Entendeu? E tentando fazer ele, tá bom, você cria isso aqui, pois nós vamos bater aqui e entrar aqui. Entendeu? Vai ter que nos engolir, né? Quem é que dizia isso? Zagalo, né? Então, meio que uma coisa assim, porque senão a gente vai ficar para sempre fora, excluídos. Entendeu? Então, um pouco de desabafo aqui também. Assim, acho que a reunião do IDDT não é só uma palestra, é um bate-papo, né? Sobre os assuntos que nos... Então, penso que eu adorei o desabafo é muito desafiador. Obrigado pela coragem de falar aí diante das pessoas, em vídeo, gravando, né? Do que a senhora sente, né? É o mesmo que eu sinto também. A gente precisa ir com força, porque se não for arrancado, ninguém nos dará. Não vai, tem que ser... Tem coisas que tem que vir na pressão, né? Frei Beto, que é um frade dominicano, que sofreu muito no período, foi exilado, foi torturado, preso, torturado na ditadura militar, né? Um cara, ele vai dizer isso, né? Inclusive, quando ele estava no próprio governo Lula, né? Que ele foi um dos responsáveis pelo Fome Zero, e aí chegou um momento que ele disse, seja o governo que for, seja o sistema que for, só funciona na pressão. É igual a panela de pressão, funciona na pressão. Então, seja o espaço público, seja o espaço privado, é na pressão que ele funciona. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui na universidade agora, eu brinquei, que eu falei assim, nós lançamos o projeto, né, um mês atrás, e aí eu falei assim, eu fiz igual, minha mãe tem um ditado que é assim, na minha região, na verdade, aqui de Goiás, que é assim, fica atento, quando o cavalo passar arriado, monta nele. Entendeu? Então, eu tenho levado a minha vida, trabalhado nessa direção. Estou vendo um cavalo arriado, eu monto nele. É claro que depois pode ser que ele dá umas titubeadas e tal, vou ter que me segurar lá em cima dele, mas a gente vai. Porque senão a gente vai deixar ele passar e nunca vai ir, entendeu? Então, um pouco isso. Excelente, Caio, também pela intervenção, pela provocação.
Eu concordo muito com o Caio nisso. Eu acredito que é necessário que já se parta mais para um campo da ação, né? Uma ação mais positiva e mais efetiva. Claro que tudo isso passa pela política, nós estamos falando de um país democrático, nós não estamos falando de uma ditadura que vai impor determinadas formas de pensamento. Precisa agora, a meu ver, é que esse diálogo se expanda no campo da política, né? E porque, embora estejamos num país democrático, e a política era para ser um espaço democrático, no Brasil a política é um espaço da elite. Então, para um parlamentar ser eleito, é preciso muito dinheiro por trás, não é? Veja que antes esse dinheiro vinha de financiamento privado, de empresas, porque a gente também tem muito disso, né? Tudo a gente copia, né, dos Estados Unidos. Então, nós copiamos o modelo político dos Estados Unidos. Então, financiamento de campanha privado por meio de empresas, né? E viu que isso não deu muito certo. Então, agora entra o financiamento público, né, com recursos públicos, e esses recursos públicos eles têm que ser, como disse o Caio, muito bem dirigidos, não fraudulentamente aplicados, né? Então, se é necessário se colocar mais negras e negros na política, mais comunidade LGBTQIA+, enfim, toda forma de diversidade indígena, porque, por incrível que pareça nesse país, a gente até discute muito política inclusiva de negras e negros, a gente esquece o indígena. Sim. Tem nenhum aqui, ó, nós somos quantos aqui, né? Somos pelo menos, aqui, com exceção da Érica, né? Érica, que é a mulher branca aqui, e está aqui, você veja, a Érica está sempre nos nossos debates, o Caio também, né? É um menino branco, mas sempre preocupado com essa discussão, mas não temos um indígena. Então, até nisso a gente peca, né? Então, é por meio da política, acho que assim a gente transforma. Mas o que o Caio estava falando, e eu acredito, Vanildos, que é muito importante a gente colocar no nosso radar também, embora pela minha formação no direito tributário, eu acho que eu convivo com duas escolas, né? Mas não tem nenhum conflito com isso. Eu recebi uma formação na escola, na graduação, depois na pós-graduação, pelo menos no lato sensu, no estrito sensu eu mudei um pouco, que é uma formação de escola tributária, que é uma escola de positivismo formal, e uma escola que estava muito alinhada às exigências do mercado, especialmente do sistema de produção capitalista. Agora, eu particularmente, talvez até em razão da minha origem, eu acho que a explicação é essa. Eu sempre contestei esse modelo. Então, eu vivo uma outra escola de tributação, que é a que eu coloco em prática aqui na academia, que é uma política de tributação crítica da realidade e entender como é que o sistema de produção, o sistema de tributação pode contribuir para políticas inclusivas, que é uma coisa que você tratou aqui. E aí, em razão dessa combinação de escolas, eu sempre sustentei a tese do incentivo fiscal, porque ela é a contrapartida da oneração fiscal, né? Porque se eu incentivo você e você faz uma política que o Estado quer que seja feita, e se eu não faço, eu pago mais, você paga menos. Agora, isso leva a despesa para o Estado. E essa despesa está sendo compartilhada, e nisso o Caio tem muita razão, com todo mundo, inclusive os excluídos, que estão dando a sua contrapartida nessa política, porque é menos recurso tributário que está sendo arrecadado e, consequentemente, mais dificuldade para a promoção das políticas públicas. Então, eu acho, Caio, e eu concordo com você, eu acho que a gente está na hora de começar a virar a página, né, e mudar essa lógica. Então, o negócio é onerar quem não faz aquilo que é uma exigência da nossa Constituição do ponto de vista da construção de uma sociedade justa e igualitária. Então você tributa mais esse, né? Porque nós temos já aqui uma carga tributária. Então, esse vai pagar mais, né? Para que ele seja, então, de alguma maneira, responsabilizado, né? Por uma prática que socialmente é indesejável. Agora, isso, claro, que tem que passar pela política, tem que passar pelo discurso da academia, acho que a gente tem que escrever mais sobre isso. E veja que acho que a gente não está tão errado, só para fechar aqui. Nós não estamos tão errados, porque a reforma tributária, por exemplo, em matéria de tributação ambiental, fez essa virada.
Porque o que se discutia no passado sobre tributação ambiental é o seguinte: você polui menos, a sua empresa polui menos, Manilson, então você vai receber um incentivo fiscal. Uhum. Hoje a ideia é: os produtos que causam muito impacto ao meio ambiente serão mais tributados, né? Então, essa virada de página no ambiental a gente já está dando os primeiros passos. Eu acho que a gente pode dar esses passos também nas políticas de diversidade e de inclusão, né? Eu acho que está perfeitamente. Então, eu quero agradecer muito. Posso só falar Tem a Carla rapidinho? também. Opa, desculpa, eu pensei que ninguém... Perdão, Carla, desculpa. Que gafe, hein? E a gafe gravada, hein? Essa é a melhor de todas. Olha, não acabou não, Carla, por favor, palavra sua. Eu queria agradecer a oportunidade, professor Vanildes, que debate maravilhoso que trouxe para nós nessa noite. E eu só queria colocar, eu não quero prolongar muito, mas eu vou colocar uma polêmica, seguindo no raciocínio da Ana Célia, sabe? Eu acho que tem um poder que a gente precisa considerar, que é o poder das igrejas. E esse discurso está prejudicando muito, principalmente a questão de gênero. Está oprimindo as mulheres, está excluindo os LGBTQIA+, e hoje é um poder nesse país, é um poder, né? Então, me preocupa muito isso. Como a Ana Célia falou, um discurso que viralizou no último final de semana, o pastor falando que as meninas não devem ir para a universidade porque vão virar vagabunda, vão ficar rodada, né? Então, isso é muito preocupante, porque existe muita violência dentro dessas casas que não são divulgadas, provavelmente, porque existe um modelo a ser seguido pela mulher, né? Existe uma exclusão de filhos gays, lésbicas, trans, né? Dessas comunidades. Então, eu acho que a gente precisa ficar atento a esse poder também. Concordo com tudo que foi falado anteriormente, mas só queria colocar que eu acho que a gente precisa ficar atento a esse poder que está muito grande e é muito preocupante, na minha opinião. Não, sem sombra de dúvida, Carla. Eu comum com você, acho que esse é um elemento que transversaliza aí a política brasileira, a sociedade brasileira, né? E que a gente precisa estar muito atento a eles. Eu penso que esse momento agora que a gente viveu do PL 1904, né? Que a gente viveu agora, tem uma coisa que eu acho que é interessante, foi que, assim, eu acho que dá para a gente poder perceber a polaridade existente, mas dá também para a gente poder perceber a força dos poderes, né? Porque se você tem, por um lado, a força do PL que veio e que veio muito pelo universo religioso, né? A gente viu isso. Mas eu estava falando isso, inclusive fazendo um comentário ontem com uma amiga que chegou de Roraima, que é das pastorais sociais da CNBB, também a gente conversando como o mesmo universo, também o universo religioso, né, de pessoas religiosas, como é que esse universo também foi para cima contra o PL. As mulheres religiosas, as mulheres que professam fé também, né? Como esse momento você teve também uma força indo para cima contra essa outra força do fundamentalismo religioso que está presente. Eu acho que, para mim, foi um sinal legal, foi um sinal bacana. Porque eu fiquei muito, nossa, me senti muito violentada com o PL, né? Eu fiquei pensando, como é que a gente vai agir aqui, né? E aí foi muito legal como as mulheres, e junto com companheiros também, homens, foram para a rua, como é que tem enfrentado isso, as parlamentares, inclusive, né, que a gente vê lá. Então, assim, e que vai também na mesma direção, quer dizer, você tem um discurso religioso aqui, né, fundamentalista e tal, e você tem um outro também aqui, um outro grupo aqui também, né, fazendo esse embate. Eu acho que isso precisa acontecer mesmo, sabe? Porque eu acho que a gente precisa monopolizar, né, a fé das pessoas, porque está muito monopolizada, né? E a gente sabe que quem sofre mais com isso, por exemplo, quando o pastor, né, faz aquela fala com relação à questão não mandem os seus meninos, suas meninas para a universidade, a gente sabe em quem que isso vai impactar,
Porque quem hoje está mais presente nas universidades, você tem dois grupos hoje muito presentes no universo religioso pentecostal e neopentecostal, neopentecostal no Brasil. Os pobres, principalmente as mulheres e negras, né? Ou então a classe média alta presente. E aí a gente sabe onde é que esse discurso vai impactar. A quem esse discurso vai servir, né? Então, de fato, eu acho que é uma problemática que a gente está tendo, que a gente tem, e eu acho que esses últimos dias aí mostrou para a gente como é que esse embate está colocado e com uma força, eu senti uma força também de poder mais também nos grupos mais progressistas dentro do universo religioso, que eu acho que isso é muito bom. Acho que é muito bom isso ter vindo agora, sabe? Mas, de fato, concordo com você. Diferentemente da Europa, por exemplo, que tem todos os processos também de retrocesso, digamos assim, né? Mais conservador, mas lá você não tem o elemento religioso. E aí é interessante observar como é que as coisas lá acontecem de forma diferente, por exemplo, de nós aqui, com o elemento religioso tão presente. É uma questão, é um elemento, sim, a considerar. Agora, é interessante. Ano passado nós fizemos um seminário aqui sobre a questão religiosa e a gente trazia uma pesquisadora da ciência da religião da Unicamp e ela dizia como é que a gente desmonta o fundamentalismo religioso numa perspectiva, inclusive, da chave de leitura ou da categoria sociológica, olhando para as religiões como um lugar de grande diversidade. A diversidade é a chave, segundo ela, que a gente pode também utilizar para poder desmontar o fundamentalismo religioso. É claro que aqui isso merece toda uma discussão mais aprofundada, né? Mas achei muito interessante, eu estou tentando lembrar o nome dela agora, dessa cientista da religião, mas que é muito interessante também. Acho que são elementos para ajudar a gente a olhar e perceber esse cenário, né? E com o elemento religioso aí transversalizando as nossas vidas, né? Os nossos corpos. E sendo, como diz a Marcela Lagarde... Né? Cristo veio para trazer toda a diversidade e agora a gente está tentando deturpar a visão cristã? Isso, Então, cuidado. Lamentavelmente. Né? Então, muito bom. Obrigado, Carla, pela intervenção. Acho que Miqueias também, né? Miqueias está com a mão levantada. Miqueias, a palavra é sua. Sim, boa noite, professora. Boa noite, professor Cleus. Estava aqui no canto e para passar poucos minutos, mas assim, toda a mensagem aqui me prendeu, né? Pela riqueza aqui das informações. E só mesmo para agradecer, né? E também parabenizar pelo projeto, né? Que vocês têm. Sou aqui de perto, sou graduando aqui na Católica também. Então, é só mesmo para parabenizar. E que esse espaço seja espaço de discussão como essa, né? Que você trouxe agora como fundamentalismo, que a gente pode fazer muito mais, né? Com essas discussões, propor, em vez de ficar assim na defensiva, claro que a gente pode propor trazendo do capitalismo a palavra lobby, né? A gente pode fazer algum tipo de lobby do bem para que essa política de diversidade seja amplificada, né? Imagino que seja assim. A gente vai encontrar um jeito, com certeza. Obrigado, tá? Obrigado, Miquel. Sim, vamos encontrar. O IDDT é uma iniciativa nesse sentido, embora no campo aqui da academia, mas nós temos projetos. A gente tem um livro que está para sair, Vanildes, a gente já está na fase final aí, e a ideia é que ele seja um livro até eletrônico, porque assim de amplo acesso, gratuito, né? Não é uma coisa vendida, comercial, que dificulta mais o acesso. A gente acredita que até o final do ano, mais tardar o começo do ano que vem, a gente vai estar com esse livro na praça, e eu acho que vai ser bem legal. Tem vários temas ali discutidos. Que ótimo, que ótimo. E eu acho que vai ser muito bom. Mais alguém quer falar aí, quer dar a sua contribuição? Tranquilo? Então, nós vamos acabar com música, porque aqui o IDDT, Vanildes, nós temos a parte cultural também. Muito bem. Sempre tem alguma coisa cultural
Na reunião passada foi a Ana Célia, que falou para a gente sobre uma letra de uma música. E aí, e você está convidadíssima para as próximas reuniões, sempre que quiser, beleza? Muito obrigada, E professor. eu vou. Vocês estão ouvindo o violão? Não? Deixa eu aproximar mais aqui Não, não do. estamos. Então, peraí. Acho que é porque está longe o som aqui. Agora vamos ver. Então, não, né? De fora eles não teria que ter ligado os instrumentos aqui, não deu. Por isso acho que vocês não vão. Acho que o computador ele deve ter alguma coisa com violão. Ele gosta só de vozes. Mas não tem problema, professor, porque na Então vocês vão verdade ouvir a minha voz, mas não vão ouvir o tá violão. ótimo. Facilita até colocar no YouTube, porque depois, quando tem música, o YouTube não deixa. A Vanildes falou aqui de tempo, essa coisa me lembrou aqui uma música lindíssima do Gilberto Gil, que trata, eu acho que essa coisa do tempo, meio que enigmática, que é uma canção belíssima. É assim. Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando. Tempo, espaço, navegando em todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo Socorrer. Dararu, 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 dararararararara. Dararu, 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 darara, dararu, darararararara. Pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá fundar nem mais gregos nem baianos, mães zelosas, pais corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não me iludo, não se iludam. Tudo pode estar agora mesmo por um segundo. De novo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo Socorrer. Dararu, 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 darara, dararu, darararararara. Dararu, 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 darara, dararu, darararararara. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei.
transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mas, Senhora do perpétuo socorrer. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Nossa, que lindo! Está no 2169. É 2190, olha aí, tá vendo? Mas continua. A música É verdade. sintetizou tudo que a gente sintetizou tudo que a gente falou. E para fechar, eu vou tocar aqui uma música minha que trata dos nossos assuntos aqui do IDDT. Tomara que vocês gostem. E frio, hein, nas mãos. Ela sonhava igual a você, mas ela não era igual tanto assim. Sonhava em ser jogadora de squash, bailarina, empresária ou atriz. O sonho acordou antes que ela acordasse. Saiu pela porta sem se despedir. Olhou para tudo, muito pouco à vontade. Escreveu no presente seu futuro com giz. Da janela da casa, ela viu seu sonho, dedilhando os versos de uma canção. A canção entoava um acorde medonho, decretando o fim da sua imaginação. Ruas conduzem para dobrar as esquinas, casas se erguem para morar. Esperanças existem em águas cristalinas, tem ventos que mudam sem soprar. Vitórias e planos, a sorte no amor. Um dia no centro da sala, a dona da casa fez questão de dizer que a vida não era nenhum conto de fadas. A cor da sua pele saberá esclarecer na volta do supermercado, atrás de uma grande multidão. Seu sonho tentava uma parte para dizer para ela: não desanime não, se Black Lives importam, as vidas negras importam também. E ela embarcou no futuro de um sonho, de nunca ser menos do que ninguém. Ruas conduzem para dobrar as esquinas, casas se erguem para morar. Esperanças existem em águas cristalinas, tem ventos que mudam sem soprar. Vitórias e planos, a sorte no amor. Choo choo, do get no no. Choo choo, do get no. Choo choo, do get no no. Choo choo, do get no. Choo choo. É isso aí, gente. Vitórias e Planos é o nome dessa canção aí. Depois, curtam lá no Spotify. Ela essa tá lá no Spotify, nas plataformas digitais. Pois é, essa tá lá. Beijo para vocês, gente. Até agora nós vamos dar um intervalo em julho, voltamos em agosto. E aí, nas nossas reuniões, tá bem?
Tchau, muito obrigado por terem Tchau. participado mais uma vez. Muitíssimo obrigado, Vanildes, pela sua... Foi excelente, eu adorei o nosso bate-papo aqui. Está Obrigada, sempre professor. convidada, viu? Convidadíssima. Sempre que quiser falar de alguma coisa aí que você está trabalhando, está pesquisando, fala e a gente Muito bom. vem para cá. Muito Tá bem? obrigada, gente, para vocês. Muito obrigada a vocês todos, todas, tá? Uma alegria ter estado aqui nesse momento. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Até quinta, Obrigado. pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Valeu, Caio. Tchau.